Bem, pessoal, voltando ao vídeo aqui, bem, essa fonte ela é bem complexa, né? Um cliente trouxe aí, mas não me explicou direito o que fazia, do que era, né? Enfim, eu conserto muitas coisas, e às vezes eu nem sei para que serve. Mas observa só a complexidade da fonte, né? Tá meio sujinha aqui, mas ela tem 3 módulos, ó. Bem, não tem esquema dessa fonte, não sei bem como funciona, mas notei que embaixo também ela tem uma divisão em SMD. Um circuitinho para cada módulo desse, sendo que esse aqui é um pouquinho maior. Enfim, se você olhar bem ali, ó, esses dois caras aqui, tá vendo? O Q100 e o Q101, certo? Esses caras aqui, eles entraram em curto. Quando eles entraram em curto, que é muito comum acontecer em fonte chaveada, eles levaram esse cara aqui do meio, que é um fusível de 2 amperes aí a 250 volts, tá? Os dois caras estão aqui já. Isso aqui que você vê sujo aí, já é peça que eu consegui para repor, certo? Aqui na frente ele tem mais 2 de entrada, certo? Tem mais 2 fusíveis aqui. Ele tem um retificador aqui desse lado, tá? Você viu o retificador aqui. Passa pela filtragem, chega no retificador, enfim. Capacitor da primária da fonte. E acho que tem uma fontezinha aqui, não sei se de stand-by. Bem, eu não tenho o diagrama da fonte. Ela tem uma saída de alimentação de um cooler aqui desse lado, bem aqui, escondido aqui, ó, se dá pra você ver. Vou tentar limpar depois, mas eu tô sem pincel aqui agora, então tô de mãos amarradas, né? Eu notei que tem um reguladorzinho aqui, ó, na frente. Eu acredito que ele sirva para dar algum tipo de ajuste fino na parte da saída de alimentação. Bem, essa fonte ela trabalha com várias alimentações ali, né? Desde 30 volts, 24 volts, 12 volts, se eu não me engano 5,15 e 14 volts. As correntes são bem altas, as correntes de amperagem dessa fonte. Cheio de bagunça aqui, tudo jogado. Enfim, cara, mas é assim mesmo. Se você vê a merda aí, ó, tudo misturado aqui. Ali você tem um osciloscópio, ali você tem outro. Você tem fonte de bancada, enfim. É porque, na verdade, o espaço aqui está improvisado, entendeu? Mas a eletrônica, bem, eu acho que a grande maioria da galera aí é assim, né? Acaba amontoando as coisas aí, beleza? Então, bem, eu vou colocar de volta no lugar, vou analisar se tem um curto, daí eu vou colocar a fonte na lâmpada em série. Para quê? Para ver se existe um outro curto, né? O que a fonte em série ela faz, né? A lâmpada em série na fonte ela vai fazer o seguinte: ela vai evitar que o potencial venha a ser descarregado na placa, né? Ou seja, ele vai passar para a lâmpada. Então isso consegue proteger a fonte de um possível curto aí ou algo que venha causar um problema maior, beleza? E aí, bem, eu vou fazer na prática aqui, eu vou filmar de boa e a gente vê se vai dar certo ou não, beleza? Bem, só explicando para vocês que eu não tenho o esquema dessa fonte. Isso aqui que eu estou utilizando para consertar é pura prática mesmo, experiência que eu já tenho com outros equipamentos, com outras fontes, detectar fuga, tensão, curto, enfim. A gente já tem uma certa prática, então pega uma fonte, equipamento A, B ou C, a gente só vai analisando e tentando entender como funcionam as divisões, mas sem o esquema realmente atrapalha um pouquinho. Mas se for algo que a experiência consiga resolver, então vai de boa, entendeu? Bem, pessoal, uma coisa que é interessante nas fontes, né, que eu sempre falo dos vídeos aí quando eu posso. Se observar bem aqui, ó, você tem um capacitor grandão, tá vendo aí? Esse cara grandão aí, pois é. Bem, normalmente na parte primária da fonte vai ter um cara desse, um capacitor grande, certo? Bem, ele acumula aí uma tensão bem, digamos, alta, por assim dizer, com relação à maioria das tensões, né? Como você liga a fonte, certo? Bem, se essa fonte estiver em curto ou tiver com algum problema aqui na parte do primário, vamos dizer que criando uma linha de uma divisória aqui, ilusória aqui no centro, digamos que esse lado aqui seja o primário, tá? Que essa fonte que ela tem uma divisão um pouco complexa, mas digamos que seja isso, tá? Temos uma divisão aqui, faça de conta que essa fonte ela foi dividida no meio. Bem, vamos tomar os fotoacopladores como base, né? Porque se você observar, o fotoacoplador ele isola esse lado da fonte desse lado, certo? Ó. Você tem um lado que tem os cabos aqui, tá vendo? E aí você tem os fotoacopladores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se você observar aqui, existe uma divisão nessa fonte, tá? Se você seguir o caminho aqui, ó, você vai ver que aqui tem uma divisão. Enfim, então vamos tomar esse lado aqui como primário e esse lado aqui como secundário, tá? Você vai logo aqui nesse capacitor maior e mede a tensão nele. Se você percebeu que não tem nenhum fusível aberto na entrada, tá?
Não tem um fusível aqui do centro, que esse aqui trabalha com bastante fusíveis aqui no primário. Você percebeu que não tem um curto. Mas, Jorge, como é que eu vou saber que não tem um curto na linha? Cara, é simples. Você consegue perceber aqui? Isso aqui é uma ponte retificadora, certo? Entra uma tensão alternada aqui, isso é retificado. Bem, normalmente quando você colocar o multiteste na escala de X1, que aqui eu estou com uma mão filmando e com a outra falando, mas acho que dá para você entender. Você observa o seguinte, ó, eu tô com o multiteste analógico ali na escala de X1, certo? Caneta, tanto faz, mas vamos aqui, ó, caneta vermelha nesse pino aqui, caneta preta nesse pino. O que vai acontecer? O multiteste vai conduzir aí até 7 HMS, mais ou menos aqui, ó. Vamos por assim dizer, tá? Aqui dando um exemplo. Tá? Então coloquei uma caneta vermelha aqui, tá? E uma preta aqui. Tá, conduzir até 7 lá, 7 HMS, certo? Ou 7 ohms, enfim, como você preferir. Quando você inverter a caneta, esses dois caras aqui não devem conduzir, certo? Se você vier, por exemplo, aqui e fizer a mesma coisa aqui, ele vai conduzir de um lado, você colocou, digamos, vermelho e preta, conduziu. Você inverteu as canetas agora, então ele não vai conduzir. Se conduzir nesses dois lados aqui, você pode de repente ter um curto aqui, mas na maioria das vezes não é nele, certo? Normalmente tá para frente dele ali, tá? Então isso aqui é uma dica, né, para você verificar. Isso serve para qualquer fonte, entendeu? Ou às vezes tem equipamentos que tem uma retificação ali diferenciada por diodos e tal, mas em regra é isso, tá? Eu normalmente faço assim, eu coloco uma caneta aqui, certo? E venho com a outra caneta aqui e aqui. Eu vejo se conduziu. Normalmente, quando a caneta conduz aqui, ela vai conduzir aqui também. Sendo que eu estou com uma caneta aqui nessa ponta e com a outra caneta eu vou tocar nesse ponto, depois nesse. Nessas duas vezes que eu fizer esse procedimento, ela vai conduzir, certo? Quando eu inverter a caneta, digamos, eu peguei a caneta que eu usei aqui desse lado, inverter, colocar ela para cá e pegar a caneta que estava aqui e jogar para cá, eu vou conduzir com esse e com esse, certo? Ou seja, eu vou conectar a caneta aqui, mas o teste não deve conduzir. Quando eu coloco a caneta aqui, ele também não deve conduzir, ou seja, conforme eu inverto a caneta, digamos, desse pino, intercalo entre esse e esse, eu vou ter condução. Quando eu inverter as canetas, eu não devo ter condução. Se no momento que eu troco as canetas de posição, digamos, eu coloquei a preta aqui, eu vim com a vermelha aqui, ele conduziu desse lado, conduziu desse, certo? Aí eu inverti a caneta, ele conduziu também, indica que existe um curto na fonte. Bem, normalmente se houver um curto na fonte aí nessa parte, se isso aqui acontecer aqui na parte de retificação, isso já vai te informar que existe um curto, mas logo de imediato você vai ver fusíveis abertos. Ou aqui na entrada, ou no centro, enfim. No caso dessa fonte aqui, seria na entrada, né? Como o nosso curto não estava aqui, a parte de retificação, mas para cá, então somente esse cara aqui do centro foi quem abriu, certo? Bem, dificilmente você vai sair trocando o fusível de um determinado local aqui e tal, que você vai dar essa sorte da fonte funcionar. Dificilmente isso vai acontecer. Normalmente quando o fusível estiver queimado é porque existe um curto, existe um problema na fonte. Então daí é importante você ter uma lâmpada em série. Como eu fiz a substituição desse jogo aqui, tá? Desses dois caras aqui, certo? Fiz também a desse cara aqui do centro, que aqui é um fusível, aqui são dois FETs, certo? Eu vou colocar a fonte na lâmpada em série para me certificar de que não tem mais nenhum curto na fonte aí, ou que venha a surgir algum problema, enfim, um consumo excessivo, enfim. Beleza, pessoal? Então, conforme eu vou fazendo os testes aí, eu estou emendando o vídeo aqui, acho que vai ficar um pouquinho longo o negócio aí. Bem, pessoal, voltando o vídeo aqui, tá? Eu já interliguei uma alimentação aqui, tá? Conectei o cooler para funcionar como um monitor, né? Tá, aqui eu tenho as tensões, certo? Vou conferir elas, mas enfim. Bem, eu coloquei uma lâmpada em série aqui, certo? Bem, lá na frente a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas lâmpada em série é bem comum. É fácil de encontrar na internet aí. Então, olha só. O que vai acontecer? A alimentação que está vindo, você tem dois fios chegando aqui, ó. Chegando na lâmpada, certo? Um fio passa direto para a placa e o outro passa pela lâmpada, certo? É como se a lâmpada estivesse no meio do caminho, um lado da alimentação da lâmpada, certo? Então, se algo de errado houver aqui, a lâmpada vai acender absorvendo. Só que observa que essa fonte, ela tem uma tensão de corrente muito alta, no caso aí, né? Tensão de corrente, enfim. Ela tem uma força de corrente muito alta. Então, a lâmpada se comportou como se houvesse um curto. Eu fiquei até preocupado. Então, eu comecei a procurar um curto aqui na placa. Mas eu observei com detalhes aqui, não tem curto na placa. Pelo menos não no teste, né? Não encontrei. Então, eu vou dar uma ligada aqui,
Isso aqui, meter isso aqui na tomada, aqui no meio da bagunça. Conectado aqui. Ó, você consegue ver que a luz ficou bem forte, né? Ó. Bem, você não consegue ver talvez daí, mas aqui tá muito forte a lâmpada. Ah, você vê, ó, o cooler girando, tá? Bem, com o multiteste é ruim para mim com a mão aqui fazer as aferições das tensões. É bem complicado, mas enfim. Bem, tecnicamente, se você observar, a lâmpada ela tá como se houvesse um curto, mas eu sei que o consumo da fonte realmente é muito alto. E eu já procurei aquecimento, em algum ponto aqui não encontrei. Bem, eu vou ligar direto na energia e ver no que dá. Porque na realidade eu não encontrei curto em lugar algum aqui do equipamento, beleza? Bem, como a corrente dela é muito alta, eu acredito que a lâmpada esteja assim numa pressão danada aí por conta disso. E aí eu vou emendar mais um vídeo aqui, se as tensões estiverem todas ok. Eu vou tentar fazer uma maneira de filmar aqui as tensões, beleza? Bem, pessoal, aqui ó, continuando o vídeo, eu tô cortando e fazendo cenas, né? Porque aparece sempre um problema novo. Então agora o que acontece, né? De todas as tensões que eu deveria ter aqui, que seriam as tensões de, se você olhar aqui, ó, 30 volts, 24 volts, 12 volts, 5,15, 14 volts, enfim. Eu só estou tendo aqui a tensão de 30 volts, que é do cabo amarelo, e a de 12 volts do verde, certo? As outras tensões eu não estou tendo na saída. E isso aqui para mim já vai ser uma outra dor de cabeça. Só que agora, esse problema aqui já está relacionado ao secundário da fonte, né? Havia um curto aqui na parte do primário da fonte, foi sanada. Só que de alguma forma deve ter afetado o secundário da fonte. Você vir aqui, é meio complicado medir, mas eu vou tentar aqui. Tentar dar uma conectada aqui no preto. Pegar aqui o preto, vou pegar o nosso que tem tensão aqui para mostrar aqui. Só colocar na polaridade certa aqui. Bem, pessoal, esse aqui é o vídeo já da finalização agora do conserto da fonte, né? Foi correria, mas deu para resolver aí. Só vou recapitular aqui, fazer um resumo rápido, né? Essa fonte ela chegou com um primário, que é esse setor aqui, tá? Vamos recapitular do início, né? Você consegue perceber esses pequenos pontos aqui. Para quem não conhece, isso aqui é fotoacoplador. Mas tem uma galera aí que já sabe o que é um fotoacoplador, então beleza. Bem, então, olha só. Esses fotoacopladores aqui, você observa, ó, você começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue entender que aqui ele está dividindo a placa ao meio, certo? Tá, então esse lado aqui nós temos o nosso secundário da fonte. E desse outro lado a gente tem aqui o nosso primário, certo? Bem, você vai entender o primário da fonte através do ponto de entrada de alimentação da rede, ou seja, onde você conecta ali a tomada, certo? Você vai ter então aí o seu primário, tá? Tá aqui o chicote, tá? Bem, qualquer fonte aí que você pegar, onde esse chicote for centrar, vai ser o primário da fonte, certo? Bem, você pegou uma fonte aqui para consertar, você vai analisar se nesse capacitor maior, capacitor central do primário, que é esse cara aqui do outro lado, tá? Se nesse cara aí vai ter 180 volts ou o dobro dessa tensão, enfim. Dependendo da rede, 110 ou 220. Bem, essa fonte ela chegou com curto nos fechos de entrada, certo? Esse cara aqui não funcionava, certo? Ele não girava e nós não tínhamos tensão no primário, ou seja, no capacitor principal, certo? Bem, após isso encontramos um curto também nesses caras aqui. Aqui nós temos dois FETs, tá? Eles ficam bem escondidinhos aqui embaixo, para você ver ali, ó. A fonte é um pouquinho chata de trabalhar, porque ela é muito cheia de componentes, enfim. Beleza, então nós sanamos o curto. Após sanar o curto aqui, certo? E aqui, só lembrando que nós trocamos também um fusível daqui que estourou, tá? 2 amperes. Aqui nós temos dois de entrada de 3,15 amperes, são um desse lado e um desse outro lado, certo? Bem, efetuada a troca do FET de entrada aqui e do nosso FET aqui do centro e recolocado o fusível, a fonte voltou a funcionar. Lembrando que
a fonte foi ligada na lâmpada em série, para evitar que houvesse um curto. O fusível está até por aqui. Então, beleza. Aí voltou a funcionar, parcialmente. Bem, aqui nós temos as tensões que são geradas, certo? Se você olhar, ela tem que gerar essas tensões aqui, ó. Tá ruim de ver aí, mas nós temos 30 volts, 24, 12, 5,15 e 14 volts, certo? Bem, aqui também tem o modelo da fonte PT-535, acho que deve ser isso aqui. Beleza. Bem, a fonte voltando a funcionar, nós encontramos aqui desse lado apenas as tensões de 30 volts, tá? Que é aqui no nosso fiozinho amarelo. Nós encontramos a de 24 aqui no roxo, né? Encontramos a tensão de 12 volts. Ficou faltando a tensão de 5 volts do fio vermelho, né? E ficou faltando a tensão de menos 14 volts, ou melhor, menos não, 14 volts do fio laranja, né? Enfim. Bem, aí então nós passamos para o secundário. Foi removido um circuito desse lado aqui, que é uma placa, uma espécie de módulo, mas vi que era super simples, então dificilmente estaria com problema. Ranquei esse outro módulo aqui, vi que também ele não aparentava estar com problema. Enfim, digamos que são componentes bem brutos, então dificilmente causaria esse problema aí. Bem, daí então eu passei a trabalhar no secundário da fonte. Aqui vocês têm o LM358, se não me engano. Não consigo ver daqui, mas acho que é o LM358. Bem, baixei o datasheet de todos os componentes da placa, estudei um a um. E aí eu fui testando os caras, né? Aí você vai perguntar, porra, como é que tu testou isso aqui? Bem, eu utilizo essa ferramenta aqui, ó. Muito útil para isso. Tem um socket, entra aqui. Se você tiver dificuldade com socket, né? Pode ser um socket no Maripron. Você pode utilizar isso aqui também. Isso aqui eu mandei buscar para facilitar essa situação aí. Enfim, testei e não era nenhum, certo? Um a um testados, que dá um trabalho danado para colocar e tirar. Enfim, então saí da dúvida aqui do secundário, eu pensei, com a troca desse cara aqui, esse cara também é um LM, tá? Ele é um LM, se eu não me engano, 339, o LM339. Eu baixando o datasheet, dando uma olhada, eu verifiquei que dentro de cada LM desse 339 existem 4 amplificadores internos, certo? Bem, uma vez que no datasheet apresentava 4 amplificadores internos em cada chip desse aqui, certo? Esses amplificadores eles trabalham através de junções de transistores NPN, formando Darlington, né? Enfim, bem, são detalhes aqui que só olhando no esquema para lembrar. Enfim, então o que acontece? Eu troquei esse cara a primeira vez, certo? Porque desconfiei dele, porque como eu tive um curto nesse lado aqui e avaliei vários parâmetros, então eu desconfiei desse cara, mas enfim, troquei ele bem depois. E aí surgiu a tensão de 5 volts aqui na saída, mas não surgiu a tensão de 14. Aí hoje pesquisando, analisando, eu digo, porra, esse cara tem 4 amplificadores. Se um amplificador desse der problema internamente, ele vai funcionar por um lado, mas não vai funcionar por outro. Então o que eu fiz? Eu peguei um outro cara aqui e troquei. Quando eu troquei o cara aqui, coloquei um outro, né? A tensão de 14 e a de 5 se restabeleceram, ou seja, esse LM339 representando o problema, ele vai gerar um defeito parcial. E eu jurando que era no secundário, mas não era. Bem, como eu não conheço a fonte, é uma fonte do equipamento da área médica, bem, fica bem difícil trabalhar, né? Você vê que ela é bem complexa, né? Se você olhar pela parte de cima, tem um algodão grudado ali, ó. Tem umas plaquinhas com os módulos, os integrados ali no secundário. Enfim, ela é meio chatinha de trabalhar, entendeu? Mas enfim, tá aqui, tá funcionando. Eu vou só ligar aqui agora para conferir, né? Porque falar que tá funcionando é fácil. Vou ligar aqui para lá dar um giro aí, tá? O cooler tá girando ali. Fiz uma gambiarra aqui. Vamos pegar aqui a tensão de 30, tá? Tá aqui, ó. Nossa tensão de 30. Bora aqui pro fio verde aqui, ó. Nossa tensão de 14. Vamos para nossa tensão de 24 volts aqui, ó. O negócio tá meio
Ela tem um tripoint de ajuste ali, se quiser fazer um ajuste. Nossa tensão de 5 volts aqui. Tá? Aqui é a nossa tensão de 12, tá? Está o nosso fiozinho verde ali. Então tá aí, ó. Todas as tensões ok. Trabalho concluído com sucesso. Só peço desculpa por não entrar em detalhe, porque a fonte é de cliente, o cliente tem pressa, a gente fica naquela correria. Não dá tempo para detalhar, né? Mas enfim, tá aqui, passo a passo, problema resolvido. Em um outro vídeo eu vou ensinar como é que você consegue testar esses fotocopladores utilizando um multiteste analógico. Esse aqui é ótimo, cara. Um analógico e um digital. Depois eu mostro as canetas especiais que eu tenho, que são próprias para isso aí. Certo? Depois ensino como testar um FET, fazer comparação, mas enfim. Isso aqui é só um vídeo mesmo para diversão, beleza?